Nesse vídeo eu vou te ensinar a fazer esse modelo lindo de bolsa de crochê, fácil de fazer, e eu utilizei os produtos da Ilse Boutique, que é a loja parceira aqui do canal. Vou deixar o link na descrição do vídeo para vocês conhecerem a loja. Esse fio náutico, gente, maravilhoso! E combinou super, né, com essa alça de madeira que também tá incrível. Então vem que eu te ensino. Oi, gente, tudo bom? Eu sou a Lu, eu te ensino crochê, então sejam bem-vindos aqui no meu canal. E se for possível, gente, me deixa seu like, me deixa um comentário, envie esse vídeo para alguém, seja membro se for possível, ajuda bastante o canal. Agradeço desde já. Para fazer esse modelo de bolsa, a gente vai utilizar esses materiais aqui, que são lá da Ilse Boutique. Esse aqui é o fio náutico de cor champanhe. Esse fio náutico aqui, ele é muito gostoso de trabalhar, tá, gente? Vale a pena você comprar para testar, porque ele é bem macio, bem gostoso de trabalhar. Além do fio, que inclusive é de 5 milímetros de espessura, a gente vai usar essa alça aqui de madeira, que também é lá da Ilse Boutique, e é na cor tabaco essa alça, é um par de alças de madeira de cor tabaco. Também vou utilizar, claro, uma agulha de crochê, essa aqui é 5 milímetros, isqueiro e tesoura. E eu vou deixar o link da loja para você também poder adquirir esses materiais na descrição do vídeo. E para começar esse tutorial, eu já estou aqui com a minha base redonda, com pontos baixos centrados, e eu vou fazer a medida aqui, a contagem de carreiras, para você saber quanto tem. Então, eu fiz 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 carreiras. E essas carreiras deram um resultado aqui de uma base de 24 centímetros de diâmetro. E a quantidade de pontos entre os aumentos aqui nessa última carreira foram de 11 pontos para cada aumento. Caso você tenha escolhido um outro tipo de fio, uma outra espessura de fio também, você pode seguir pelo tamanho, tá? E não pela quantidade de pontos ou de carreiras. E eu já iniciei aqui com a base feita, porque eu já tenho um tutorial explicando como faz essa base, para ficar assim bem redondinha e perfeita. Aqui no canal, eu vou deixar o link na descrição do vídeo. Então, agora já com a base pronta, eu vou começar a subir a bolsa. Essa aqui é a parte direita do trabalho, então, eu vou virar aqui a parte avessa para cima e vou começar a subir aqui. Agora, eu vou fazer o fechamento aqui de carreira para começar a primeira carreira de altura da bolsa. E antes de começar aqui a subir, faça o acabamento aqui, que vai ser mais fácil fazer agora desse fio do que depois, quando tiver a altura da bolsa. Então, eu vou levar essa laçada aqui do último ponto aqui por baixo das duas laçadinhas que tem em cima aqui da carreira do primeiro ponto, tá? Ó, repare aqui, é o primeiro ponto dessa última carreira e esse é o último, tá? Então, eu levei lá pra trás. Agora, eu venho aqui com a minha agulha entre esses dois fios que ficam aqui na frente e vou buscar essa alcinha aqui. Coloco a alça na agulha e regulo o fio, trazendo agora ele aqui pra frente. Assim, eu fiz o fechamento de carreira. Agora, eu vou fazer 2 correntes. Agora, eu vou te mostrar aqui aonde a gente vai inserir a agulha para fazer os pontos nessa primeira carreira de altura da bolsa. Os pontos aqui, eles têm 2 fiozinhos, né? É o ponto de base. Eu vou pegar só o de trás, vou deixar esse da frente. E aqui atrás dos pontos tem esse outro fiozinho que eu também vou colocar na agulha, assim, tá? Então, eu venho aqui com a minha laçada, dou uma laçada aqui na agulha, venho aqui nesse próximo ponto, ó, estão os 2 fios aqui, eu vou pegar só o de trás e mais o outro que tá ali atrás do ponto, ó. Eu trago o fio, fiz aqui 3 alças na agulha.
laço e tiro as 3 de uma vez, fazendo um meio ponto alto. Essas duas correntes já vão valer como o primeiro meio ponto alto dessa primeira carreira. Agora, eu venho aqui no próximo ponto, dou a laçada, insiro aqui, ó, da forma que eu te mostrei, pegando essas duas alcinhas, trago o fio, fiquei com 3 alças, laço e tiro as 3. E eu vou fazer esses meios pontos altos por toda a volta, tá? Um para cada ponto de base, sempre pegando nessas alças que eu te mostrei aqui, nessas alcinhas de trás do ponto. E aqui eu não vou fazer aumento nenhum, vai ser simplesmente um ponto para cada ponto de base. Terminei assim toda a volta, agora eu vou fazer o fechamento aqui dessa carreira para começar a próxima carreira, a segunda. E repare como essa alcinha que a gente deixou na frente aqui, ó, fica dando essa diferença, né, entre a base e a altura da bolsa. Agora, a gente vai fazer aqui o fechamento da carreira. Então, aumenta a laçada. Eu vou levar essa alça aqui pra dentro, né, da bolsa, pra trás aqui dos pontos, pegando essas duas alcinhas com a agulha de trás pra frente. E repare como aqui, ó, é o primeiro ponto, que são aquelas duas correntes, né? E o primeiro meio ponto alto, que equivale como o segundo ponto dessa primeira carreira. Vou levar essa alça para trás. Agora, ó, repare que aqui ficou duas alcinhas, né? 2 fios aqui para frente. Eu vou inserir minha agulha aqui primeiro, nessa alça que eu levei lá para trás, tá? Regula um pouquinho o fio, não aperta muito agora. E eu vou inserir minha agulha agora aqui na frente, nessa segunda corrente, que foi feita aqui para começar essas carreiras de subida da bolsa. Aqui a primeira, aqui a segunda. Então, eu venho aqui e eu vou inserir minha agulha aqui nessa segunda correntinha. Assim, tá? Agora, eu vou trazer esse fio aqui do novelo aqui pra frente, passando por essa correntinha. Dou uma altura, ó, fiquei com 2 alças. Laço, tiro as 2 alças e faço uma corrente. E dessa forma, eu já fiz o fechamento da primeira carreira e o primeiro ponto da segunda carreira. O meio ponto, ele tem essa alcinha que fica aqui, ó, cruzadinha. Fica assim, ó, 2 aqui embaixo, formando tipo de um V, e essa cruzadinha de assim, certo? A gente vai inserir a agulha passando aqui por essa alcinha e passando lá por esse Vzinho que tem aqui também, tá? E aqui atrás, olha onde que fica. Dessa forma aqui, tá? Então, eu digo assim, como esse ponto aqui, como se ele fosse um ponto meio alto, centrado, tá? Porque a gente vai pegar aqui, ó, por baixo dessa alcinha e por dentro desse Vzinho, entendeu? Ó, aqui atrás como é que fica novamente. Então, é assim que a gente vai inserir a agulha para fazer os pontos. Então, eu dou a laçada, insiro a agulha aqui, ó, por baixo dessa alcinha e aqui também, tá? Ó, dessa forma. Ficam 2 fiozinhos aqui, beleza? Trago esse fio aqui, dou altura ao ponto. Ele é um meio ponto, né? Então, ele tem uma altura maior, por exemplo, do que um ponto baixo. Fiquei com 3 alças na agulha, laço e tiro as 3 de uma vez. Opa, escapou. Vamos lá de novo. Laço, insiro aqui minha agulha nessa laçada que fica mais em cima, essa aqui. Trago o fio, fiquei com 3 alças, dou altura, laço e tiro as 3 de uma vez. Novamente, aqui no próximo ponto, laço, insiro aqui, passando essa alcinha, e mais aqui. Trago o fio, fiquei com 3 alças, dou altura, laço e tiro as 3 de uma vez. E olha como ele fica bonito. Você vai ver depois, o resultado é tão lindo desse ponto, surpreendente. Dou a laçada,
Insiro aqui e mais aqui. Essa primeira carreira aqui é a mais difícil de você localizar aonde você tem que inserir a agulha certinho. Depois fica um pouco mais fácil, tá? É da mesma forma, mas a gente consegue visualizar melhor. Já que aqui, ó, fica um pouquinho mais difícil porque tem essas laçadinhas aqui que são da primeira carreira, né? Então, confunde um pouco. Mas se você prestar atenção aqui, não é difícil. Opa, esqueci da laçada, ó. Da laçada, depois insere a agulha para fazer o ponto. E eu vou fazer esses pontos aqui, um ponto para cada ponto de base, sem aumento nenhum, por toda a volta. Terminei aqui mais uma volta, fazendo esses pontos, e agora eu vou fazer o fechamento de carreira. Venho aqui nessas duas alcinhas aqui de cima da carreira, levo essa laçada aqui para trás, assim, para fazer o fechamento da carreira, tá? Agora, eu regulo um pouquinho aqui o fio, diminuo um pouco essa laçada. E agora, bem aqui, ó, nesse mesmo ponto, eu vou inserir minha agulha aqui da mesma forma, ó. Mas repare que o fio tá lá atrás, tá? E é o mesmo fio da laçada aqui que tá na minha agulha. Passo a agulha aqui por baixo e aqui por dentro, trago o fio, passei aqui, fiquei com duas alças, laço, tiro essas duas alças e faço uma corrente. E assim eu faço já o primeiro ponto da próxima carreira de altura. E agora eu vou pro próximo ponto, dou a laçada, veja bem aqui o que é o próximo ponto, tá? Ó, esse daqui. Eu venho aqui, passo por baixo dessa alcinha que fica aqui e mais aqui. Trago, fiquei com 3 alças, laço e tiro as 3 de uma vez. Assim. Vou pro próximo, dou a laçada, insiro aqui onde eu te mostrei, trago o fio, fiquei com 3 alças, dou altura, laço e tiro as 3 de uma vez. Laçada, vamos mais uma aqui junto. Insiro aqui, trago o fio, dou altura, laço e tiro tudo de uma vez. E assim eu vou continuar mais uma volta aqui. E eu vou te mostrar novamente o fechamento de carreira para não ter erro, tá? Assim eu subi mais uma carreira, então, e olha que bonito que tá ficando esse ponto. Bem legal, né? Agora, vamos fazer mais um fechamento de carreira aqui, para vocês entenderem bem. Eu fiz até o último ponto, agora eu vou passar essa última laçada lá para trás. Não tiro aqui, ó, a agulha, tá? E agora, eu venho inserindo minha agulha aqui na frente, pegando essas alcinhas aqui que a gente já combinou quais são. Trago o fio, passo por aqui, ó, ficaram 2 alças, laço e tiro as 2 e faço mais uma corrente. Assim, a gente faz, né, simula um meio ponto alto. Agora, a gente vai subir dessa mesma forma, sem aumentos, até a quantidade de carreiras que eu vou mostrar para vocês. Depois, a gente vai fazer alguns aumentos, porque a gente não quer que fique com a abertura lá em cima tão redonda, tá? Eu quero que ela fique um pouco mais inclinada, assim, para os lados. Então, a gente vai fazer alguns aumentos quando tiver ali da metade para cima da altura da bolsa que a gente deseja fazer. Então, agora, por algumas carreiras, eu vou continuar igual ao que eu fiz até agora, inclusive o fechamento aqui de carreira. Gente, eu parei aqui, ó, para dar um recadinho para vocês. O fio náutico é muito comum e normal, e tá tudo bem ter emendas no meio da novelo, tá? Algumas pessoas às vezes me perguntam, assim, se isso é comum, se tem que trocar na loja, ou se é um defeito do fio. Não, gente, é só uma emenda. Você vai fazer os pontos como se nada tivesse acontecido, ó. Tá ali a emenda,
você continua aqui fazendo os pontos. Normalmente, ele vai ficar super discreto ali, né? Não vai aparecer. Se você quiser colocar ele deixando ele pra dentro, também pode. Mas isso não é um defeito do fio, tá? É comum, é normal e você só segue fazendo o trabalho normalmente, sem problemas. Então, eu subi aqui uma quantidade de carreiras, foram 10 carreiras que eu subi. Vou fazer a medida aqui para você. Até agora, são 13 centímetros. E agora, eu vou começar a fazer alguns aumentos. E eu coloquei 4 marcadores, tá? 2 do lado de cá, 2 do lado de cá. E entre esses 2 marcadores tem 9 pontos. Então, eu fiz o fechamento da 10ª carreira, comecei essa 11ª e cheguei aqui no marcador que eu coloquei, né? Aqui, ó, os 2 marcadores. E eu vou fazer aumentos nesses marcadores. Então, eu vou tirar aqui esse primeiro marcador, que eu já cheguei nele, né, no ponto. E agora, eu vou fazer um ponto normal aqui nesse mesmo lugar, tá? Venho aqui, faço o ponto normalmente. E agora, eu vou fazer mais um ponto no mesmo lugar. Então, eu laço, venho aqui, ó, fazendo igualzinho. Só que eu vou repetir o lugar. Então, assim, eu fiz 2 pontos no mesmo lugar. Agora, eu continuo normalmente, fazendo um ponto baixo, um meio ponto centrado para cada ponto de base. Até chegar nesse próximo marcador. Cheguei aqui nesse outro ponto, tiro o marcador e faço igual. Primeiro ponto, faço normalmente aqui, do mesmo jeitinho de todos os outros. E agora, eu vou fazer mais um aqui no mesmo ponto, no mesmo lugar. Assim. E continuo normalmente, até chegar nos outros marcadores, onde eu vou fazer mais aumentos, como os que eu fiz aqui. Então, eu vim seguindo, já fiz aqui os outros 2 aumentos, ao todo são 4 nessa carreira. E como eu fiz, né, uma distância de 9 pontos, entre um aumento e o outro, ficaram 7 pontos sozinhos. Então, eu fiz um aumento, né, que são 2 pontos, 7 sozinhos e mais outro aumento aqui. E segui fazendo até o final da carreira. E nessa 12ª carreira que eu vou fazer agora, vai ser toda sem aumentos, tá? Então, eu fiz 10 sem aumentos, a 11ª eu fiz 4 aumentos, a 12ª eu não vou fazer aumento nenhum. Então, agora eu terminei aqui a 12ª, sem aumento nenhum, fazendo um ponto para cada ponto de base. E agora, eu vou começar a 13ª. Na 13ª carreira, a gente vai localizar aqui onde estão os aumentos dessa 11ª, ó, tá vendo aqui os aumentos? Ó, aqui estão os pontos de aumento, esses aqui são os correspondentes, ficaram 7 aqui no meio. Então, o que tá no meio desses 7, eu vou pegar para marcar. E aonde eu coloquei os marcadores, eu vou fazer um aumento nessa próxima carreira. Ó, segui fazendo, cheguei aqui no pontinho que eu tinha marcado, tiro o marcador, venho aqui fazendo o ponto normalmente uma vez, e mais uma vez a mesma coisa no mesmo ponto. E agora, continua até o próximo marcador lá do outro lado, onde eu vou fazer igual, fazer 2 pontos aonde está o marcador, ao invés de um só. Agora, essa próxima carreira não vai ter aumento nenhum.
eu vou fazer o mesmo fechamento de carreira e fazer ela toda ponto sobre ponto. E agora eu vou continuar assim, fazer 100 aumentos, por mais algumas carreiras já te conto quantas vão ser. Então, deixa eu te mostrar aqui como que ficou, ó. Aqui é aquela carreira de aumentos, né? Então, eu fiz 2 aumentos desse lado e 2 do lado de lá. Depois, essa carreira aqui sem aumento nenhum. Depois, eu fiz um aumento aqui no centro, né? Então, ó, aqui ficaram os aumentos, pulei uma carreira aqui, fiz um aumento. E depois, eu fiz mais 1, 2, 3, 4, 5 carreiras sem aumentos nenhum, só subindo a bolsa. Agora, eu vou dobrar aqui um pouco para te mostrar como que a gente vai fazer essa carreira aqui agora de acabamento para essa bolsa. Então, a gente vai fazer o fechamento de carreira e vamos iniciar uma carreira de pontos baixíssimos. Para isso, eu vou precisar dar 5 voltas com esse fio aqui em torno da borda da bolsa para saber a quantidade de fios que eu vou usar para fazer o fechamento e essa carreira de acabamento de ponto baixíssimo sem precisar cortar e pegar um novo fio. Então, eu vou dar 5 voltas aqui em torno da borda da abertura da bolsa. Dei 5 voltas aqui, agora eu vou cortar o fio para começar essa carreira de acabamento. E essa laçadinha aqui do último ponto, que já foi feito, eu vou puxar aqui todo esse fio. Depois que eu puxei todo o fio, eu venho aqui nesse primeiro ponto, aqui nessas 2 alcinhas, levo esse fio todo aqui para trás, para dentro da bolsa. E agora, eu vou trazer ele de volta aqui da onde ele saiu. Então, eu venho aqui com a minha agulha aqui, ó, e levo esse fio para lá de volta e puxo ele todo novamente. Assim, eu já fiz o fechamento de carreira. Agora, eu vou começar a carreira de pontos baixíssimos. Para fazer essa carreira de pontos baixíssimos, ó, ele entrou por aqui, eu venho nesse ponto do lado aqui, pegando as 2 alcinhas e trago esse fio aqui para frente. Depois que eu trouxe o fio para frente, eu insiro minha agulha aqui nesse ponto, sempre pegando as 2 alcinhas apenas aqui de cima, trago o fio e tiro. Venho pro próximo ponto, trago o fio e tiro. Venho pro próximo, trago e tiro. E assim, eu vou continuar fazendo por toda a volta aqui dessa borda, para dar esse acabamento bonito aqui com pontos baixíssimos. Então, aqui eu vim até o último ponto, né, ó, primeiro aqui já vou simular esse último agora, então, eu vou tirar todo esse fio da agulha, venho aqui nesse primeiro, insiro aqui, pegando as 2 alcinhas aqui do primeiro ponto baixíssimo. Vou levar esse fio aqui pra cima, assim, e agora eu vou trazer ele aqui pra trás. Então, eu vou passar por aqui e vou entrar com a minha agulha aqui de trás pra frente nesse último ponto que eu fiz, da onde esse fio saiu. Ele vai voltar pra cá. Assim, ó, simulei o último ponto baixíssimo. Agora, eu só vou esconder esse fio aqui por trás. Peguei uma agulha mais fina, que vai ser mais fácil aqui de passar pelos pontinhos. E vou esconder esse fio. Assim. Agora, eu vou cortar. E esquentar aqui a ponta. Pra selar e dar o acabamento. Agora, eu já coloquei a alça. Não fiz aqui, não mostrei nesse vídeo o tutorial, porque já tem aqui no canal. Vou deixar também o link na descrição, tá? Pra você aprender a colocar esse tipo de alça de mão. Pode ser de madeira, pode ser de resina. Mas já tem esse vídeo aqui no canal, por isso que eu não mostrei nesse vídeo. Mas vão lá conferir que eu explico bem detalhadamente como é que eu faço essa fixação de alça. E eu achei que ficou maravilhosa essa bolsa, gente. Adorei. Achei que ela ficou num tamanho muito legal. Vou deixar as medidas também na descrição para você saber. E eu espero que você tenha gostado assim como eu gostei. Não esqueça de me deixar um like e um comentário me contando o que você achou. Até a próxima aula. Beijo!